Olá, eu sou Ian Suyama, da Drip Plan, e essa é a série Gotejamento pelo Brasil. E hoje nós estamos aqui no município de Linhares, no Espírito Santo, na fazenda Ararazu, onde nós vamos conhecer um pouco mais sobre a cultura da pimenta do reino. Drip Plan apresenta Gotejamento pelo Brasil. Estamos aqui com o Ronaldo, que é o proprietário da fazenda, e vamos conhecer um pouco mais sobre a sua história com a cultura e sua experiência com a irrigação por gotejamento. Eu me chamo Ronaldo, Labegalini, é uma família italiana. Eu sou engenheiro agrônomo, formado em 1982 em Lavras, Minas Gerais. E desde então sempre trabalhei com irrigação e há 14 anos eu trabalho com agricultura. Comecei com plantio de café, mamão, maracujá, inhame, em uma propriedade que eu tinha. Hoje nessa propriedade eu tenho pimenta do reino e café. O meu plantio, eu dei início nele em 2015, né? Eu plantei os primeiros 3.000 pés, com recurso próprio, com muita dificuldade, enfim. E depois houve uma possibilidade de fazer um financiamento bancário, eu plantei mais 3.000 pés. Então existem 6.000 pés que foram plantados, uma diferença aí de 6 meses de uma roça para outra. Hoje a gente praticamente não vê mais a diferença, porque elas estão praticamente uma com 8 anos e outra com um pouquinho mais de 8 anos. A pimenta do reino aqui no Espírito Santo, ela já começou há alguns anos e aí ela difundiu muito rápido. Porque a pimenta do reino, além de ser uma cultura rentável, ela é uma cultura bastante familiar. Então, aqueles lugares onde você não consegue fazer plantios de outras culturas, você acaba plantando um pouquinho de pimenta. Então, tipo, 100 pés de pimenta é um volume legal de pimenta. 100 pés de café, 100 pés de mamão não dão resultado financeiro, mas 100 pés de pimenta já dão. Então é importante salientar isso, que a pimenta cresceu muito em função disso. A pimenta hoje se destaca como uma das principais culturas do Espírito Santo, sem dúvida nenhuma. Atualmente, o Espírito Santo é o maior produtor da cultura no país, representando mais da metade da produção nacional, seguido pelos estados do Pará e da Bahia. Aqui são cultivados em cerca de 45 municípios, sendo destaques como São Mateus, Jaguaré, Vila Valério e Rio Bananal. Aqui no Espírito Santo, as duas principais variedades dessa cultura são a Bragantina e a Tucunadã. E dentro dessas duas variedades podemos ter 3 tipos de beneficiamento para a comercialização do grão. Em relação às variedades que eu cultivo aqui na minha fazenda, na Ararazu, a principal delas é a Bragantina. Eu diria que 80% da minha propriedade, da roça, é a variedade Bragantina. E tem também um pouquinho da Tucunadã. O porquê dessa diferença de uma e de outra? É mais para conhecer as duas e para uma futura lavoura saber qual realmente utilizar. Confesso que de minha parte eu preferiria a Bragantina. Por alguns motivos eu preferia hoje trabalhar com a Bragantina. Mas a Tucunadã também é excelente, pimenta. Recomendo assim todo cuidado com a muda que você for comprar, viveriça que você vai usar, viveiros registrados, porque a muda é o começo de tudo. Se você errou na muda, você errou no restante. Bom, a gente tem alguns tipos de secagem de pimenta, né? O mais simples e o mais comum, principalmente para pequenos produtores, seria a secagem ao ar livre, como era antigamente o terreiro de café, né? Hoje você tem o terreiro de pimenta. É muito simples, é muito prático, só que é o mais danoso em termos de infestação, né? Tanto de materiais, de peças, fezes, enfim. Há de se ter muito cuidado com esse tipo de secagem de pimenta ao ar livre.
embora, se tiver cuidado, pode ser feito, mas ele hoje eu diria que é o menos utilizado aqui no Espírito Santo. Logo depois dele vem a estufa, que seria também tipo ao ar livre, né, que a gente vai depender do sol, mas com uma proteção, né, onde a incidência de qualquer dejeto é muito menor. Eu tenho um controle sobre os animais, sobre quem entra, sobre como entra, enfim, a limpeza dentro da estufa é muito mais prática. E em terceiro seria a secagem através de meios mecânicos, né, com calor, que é o caso do secador que eu tenho aqui. Mais prático, existe algumas diferenças de qualidade da pimenta quando ela é secada na estufa e no ar livre para aquela que é secada no secador. Visualmente, se você pegar uma pimenta seca no ar livre na estufa, ela mantém aquela casca quase íntegra. Ela é toda cheia de ranhuras, mas íntegra. Se você pegar uma pimenta seca no secador, aquela pele ficou quase lisa, ela perde aquela textura dela. Essa é a diferença básica. Mas os três casos são comuns aqui no Espírito Santo. Dentre esses três tipos de beneficiamento, temos a pimenta verde, a pimenta preta e a pimenta branca. A pimenta verde ela é colhida quando os frutos atingem 3/4 do seu desenvolvimento e logo em seguida são preparadas em salmoura. Esse é o beneficiamento produzido em menor escala no país. A pimenta preta ela é colhida após o seu desenvolvimento completo e logo após passa por um processo de secagem e comercialização. Esse é o beneficiamento mais consumido no mundo. Já a pimenta branca, antes do seu processo de secagem, ela passa por uma maceração, onde é retirada a película externa, deixando assim com uma tonalidade branca. Quanto aos tipos de pimenta a ser produzido, eu optei 100% pela pimenta preta. Obviamente pela facilidade, né? Ela é muito mais prática, muito mais rápida, não dependo de outro maquinário, não dependo de comércio de fora, enfim, eu mesmo cultivo a pimenta, seco, ela já fica pronta para o comércio. Então assim, a pimenta preta, no meu caso, ela é ideal. Tenho tido, né, uma produtividade média muito boa, em torno de 4, 5, cheguei até 5,7 kg por pé, o que é muito bom. Algumas das justificativas para o rendimento capixaba ser acima da média nacional se deve, assim como outras culturas, por se beneficiar de fatores climáticos favoráveis, condições de solo e também boas práticas agrícolas, como a fertirrigação e a irrigação por gotejamento. Em relação a onde plantar, como plantar a pimenta, que tipo de irrigação usar na pimenta, realmente faz toda a diferença. No meu caso aqui, e é o que eu sugiro a todo mundo, que procure áreas bem drenadas. A pimenta do reino, ela gosta de água, mas ela não tolera água, ela não tolera água demais, não tolera encharcamento. Então assim, procurar sempre uma área de topografia levemente caída. O espaçamento é muito variável, mas é em torno de 6 metros quadrados por planta. É o usual, independente de ser Bragantino ou Tucunadã, isso não interfere. Quanto à irrigação, sim, quanto à irrigação é muito importante. Primeiro que a pimenta é uma cultura plantada em linha, então o gotejamento por si só já é beneficiado, né? A pimenta vai receber a água só naquela linha de plantio, deixando entre carreiras com a possibilidade de não nascer mato, enfim. Mas assim, dentro do gotejamento também nós temos a possibilidade de usar um gotejamento agrupado, né, onde eu vou concentrar um maior volume de água próximo à planta, ou usar gotejamentos espaçados normais, que também a raiz da planta vai estar próxima daquilo ali. Então, o gotejamento atende a pimenta do reino 100%. Primeiro, por ser uma cultura em linha. Segundo, por não ter um volume alto de água, não vai provocar doença, tá? E terceiro, talvez um dos bons fatores,
você manuseia muito o comprimento do reno, principalmente na colheita. Então você pisa em cima da mangueira, você pisa em cima do emissor. Se eu tiver um emissor que esteja externo, eu vou tropeçar nele, eu vou quebrá-lo. Já o gotejo evita esse tipo de coisa. Um dos grandes benefícios da irrigação é você usar a fertirrigação, sem dúvida nenhuma. E a pimenta é uma cultura muito exigente o ano todo. Diferente do café, por exemplo, que você acelera a um tipo de nutriente durante a maturação do fruto e depois você acelera um outro nutriente para que ela aumente o estado vegetativo dela. A pimenta não, ela está o tempo todo em produção. Ela está lançando cachinho, ela já lançou o cachinho, ou está próximo da colheita. Então, assim, eu não posso diminuir nada disso. E a fertirrigação traz esse benefício. Eu vou estar o tempo todo aplicando quantas vezes eu precisar na pimenta. A pimenta é muito exigente em matéria orgânica e hoje nós temos matérias orgânicas líquidas muito boas para serem aplicadas via fertirrigação. Então eu diria que a fertirrigação, além do benefício da irrigação, o benefício da adubação é tão grande quanto. Eu sempre trabalhei com irrigação e gosto disso e passei a ser produtor depois desse tempo. Graças a Deus eu tenho experiência para poder escolher e fico tranquilo com a marca que eu escolhi, a Drip-Plan. Conheço muito o produto, conheço muito a fábrica, da idoneidade do pessoal e o equipamento em si me atende perfeitamente. Aqui no sistema de irrigação por gotejamento da Fazenda Arara Azul foram utilizados tubos gotejadores Bob Drip não compensante, com vazão de 2 litros por hora, espessura de parede de 25 mil e espaçamento de 70 centímetros entre emissores, mais dentes. Essas especificações foram para atender às necessidades dessa plantação. A Drip possui uma linha completa de tubos gotejadores para atender às suas necessidades, independente da geografia, da cultura ou do clima de sua região. Essa é a Drip-Plan, uma empresa focada no agricultor brasileiro.